Oi, eu sou o Felipe e antes da história, deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho alguns livros publicados de forma independente. E se você curte histórias de terror, o link para elas vai estar aqui embaixo. No meio do caminho é a história sobre o amor entre um casal de usuários de drogas. Assim Disse o Universo é um conto sobre determinismo. Satanás em Ré menor é sobre o pior lado humano na hora do desespero. Fios de Horror são mais de 10 histórias perturbadoras e, claro, 3 Pesadelos, que foi meu último livro lançado. Confere lá, e se você já leu, não se esquece de deixar a sua opinião. Agora sim, desliga as luzes, coloca os fones de ouvido e vamos pra história. Recém-saído da faculdade, eu consegui um emprego como professor em uma pequena cidade no centro de Wisconsin. Em minha aula de redação criativa do segundo ano, atribuí um exercício de ficção curta perto do Halloween. Havíamos estudado lendas urbanas e folclore, e foi a vez dos alunos construírem suas próprias histórias. A duração da tarefa era de 100 a 1000 palavras. As instruções, apenas me assuste. A qualidade do envio foi a esperada. Afinal, eram alunos do segundo ano, mas uma história se destacou no meio da minha pilha de trabalhos. Um texto de um aluno quieto chamado Jake. Sua história de ficção curta em primeira pessoa parecia tão real, como se estivesse mergulhada na realidade. Um pouco perto demais. Quase como se ele não estivesse inventando, mas estivesse recontando algo que aconteceu com ele. Eu deixei de lado, impressionado. O envio de Kate foi a última folha da pilha. Lembro-me vividamente da experiência de leitura. As gotas de suor se acumulando em minhas têmporas, o clique da caneta vermelha em minha mão e uma estranha sensação de pavor na boca do estômago. Coloquei no topo da história de Jake e pensei, o que diabos eu vou fazer? Eu ainda tenho cópia das histórias originais e muitas vezes me pergunto por que ainda as tenho. Mas há algo nelas. Elas estão tão interligadas e algo tão cru e belo. Tenho uma grande afinidade com a escrita interessante dos alunos e seria uma pena deixar que as chamas dessas histórias se extinguissem. Compartilharei os textos dos alunos e os eventos subsequentes que aconteceram aqui mesmo. Eu acho que você também deve gostar de uma boa história de terror. Meus pais colocaram vovó Rosie em uma casa de repouso quando ela começou a perder a noção da realidade, disseram. Eu ainda achei isso cruel, mas ela parecia contente. Contente o suficiente, eu acho. Lembro-me de visitá-la. Ela tinha uma velha cadeira de balanço de madeira que ficava de frente para a janela. Lá fora não havia nada além de campos verdes e planos. O verde acabaria desaparecendo e, quando nevava, eram tapetes brancos por quilômetros e quilômetros. Não tenho certeza de qual temporada a vovó Rosie gostou mais. Ela não falava muito. Ela ouvia principalmente rádio e sempre uma mesma estação. 89,1. Mas 89,1 nunca tem sinal. Sempre foi estática. Vovó Rosie ouvia essa estática o dia todo, aparentemente esperando pelo fim de sua vida. Ninguém poderia alcançá-la. Visitei um dia para deixar uma caixa de chocolates. Vovó Rosie balançava-se lentamente na cadeira com grandes fones de ouvido, olhando pela janela, observando a neve cair. Eu não sabia se ela sabia que eu estava lá. Fui até lá e coloquei os chocolates sobre uma mesinha e a mão dela, de repente, se estendeu e agarrou meu pulso. Shhh! Ela sussurrou. Escuta. A vovó Rosie se aproximou e eu coloquei meu ouvido no dela. Levantei o fone de ouvido e escutei. Havia apenas estática. Eu estava prestes a falar, mas ela cobriu minha boca com a mão. Escuta, com mais atenção. Ela disse. Eu fiz isso, mas tudo o que ouvi foi mais estática. Em breve, eles virão. Ela disse. Eles virão para me levar embora. Isso me assustou um pouco e fui para casa. Contei para minha mãe e meu pai o que aconteceu, mas eles não acharam tão estranho. Fiquei pensando sobre isso. Uma noite, não consegui dormir. Então, liguei para minha amiga Abby em nossos walkie-talkies. Ela morava do outro lado da rua e, de alguma forma, sabia tudo sobre 89,1. Ela me disse que era uma lenda antiga em nossa cidade e que eram necessárias 2 coisas para explorar ainda mais a lenda.
Um rádio e um armário com a porta ligeiramente aberta. Afaste-se do armário, sintonize 89,1 e ouça com atenção. Em algum ponto da estática, você ouvirá os sons fracos de um órgão, gritos distantes e o arrastar de correntes de metal ao longo de uma superfície de cascalho. A porta aberta é um convite. Mantenha os olhos fechados e somente se você mantiver os olhos fechados, uma figura aparecerá e o arrastará para dentro do armário. A partir daí, seu destino é desconhecido. Como você sabe disso? Eu perguntei. Eu já ouvi falar sobre. Ela disse. Não conta pra ninguém. Quanto menos pessoas souberem, melhor. Olhei pela janela e vi Abby em seu quarto. Ela colocou o dedo nos lábios. Esse é o nosso segredo. O walkie-talkie tocou. Nos dias seguintes, fiquei pensando no ritual e na vovó Rose. Por que ela estaria jogando esse jogo? Por que ela queria ser arrastada para um destino desconhecido? Mais uma vez, disse aos meus pais que estava preocupado com a vovó Rose. Eles foram muito desdenhosos. Desde que o vovô morreu, acho que ela quer se libertar, disse a minha mãe. Ela quer ficar com ele, entende? Eu queria saber mais, então decidi experimentar o jogo sozinho. Já era tarde da noite e abri apenas uma fresta da porta do armário. Sentei-me na cama, de costas para o armário. Sintonizei o rádio em 89,1 e coloquei os fones de ouvido. Ouvi a estática e fechei os olhos. Fiquei ali sentado por um longo tempo, me concentrando muito na estática. Quanto mais eu ficava ali, sentado, mais parecia que meu quarto estava encolhendo. É como se o espaço estivesse sendo preenchido com outra coisa, como se eu não estivesse sozinho. Nos meus fones de ouvido, ouvi o órgão e ouvi os gritos que pareciam distantes, mas pareciam estar se aproximando. O barulho do metal começou e então ouvi uma voz. Abra os seus olhos. Eu pulei da cama muito assustado. Abby estava rindo histericamente através do walkie-talkie. Olhei ao redor do meu quarto. Eu estava sozinho. Olhei pela janela e vi Abby sorrindo e rindo. Ela levou o walkie-talkie à boca. Eu assustei você. Ela disse. Não tem ninguém aí, você é um medroso. Eu notei a porta do armário. Estava totalmente aberta. A estática de 89,1 sibilou em meus fones de ouvido. Eu só tava brincando. O walkie-talkie tocou. Mas eu não tinha tanta certeza de que fosse uma piada. Vovó Rose morreu 2 semanas depois, enquanto dormia. A hora dela havia chegado. E parei de brincar com lendas e superstições. A história de Jake foi a mais interessante de todas. Sua escrita precisava de alguns ajustes, claro, mas as ideias estavam lá. Uma lenda misteriosa, caracterizações sentimentais e um final ambíguo. Eu realmente pensei que ele tinha inventado tudo, até ler o trabalho de Kate. Pânico, medo. Ninguém acreditaria em mim. Nunca. Eu disse a ele que estava brincando, sobretudo. Isso me ajuda a dormir à noite. Mas eu sei o que vi. Um menino, um ritual e morte. A própria morte. Uma morte negra com um aperto forte. Uma entidade que cerca sua vítima, arrastando um companheiro para o seu covil secreto e eterno. Mas eu estava brincando. Brincando o tempo todo, o que deixou tudo bem. Eu tinha que saber mais. Fui para o quarto dela. Parecia desocupado recentemente, como se a tomada tivesse acabado de ser retirada de um rádio. Fones de ouvido no chão. Estática. Nada além de estática. Ruídos do armário. Respiração difícil. Unhas rangendo na porta por dentro. Aperto a maçaneta. Alguma coisa. Outra coisa. Algo sombrio. Não consigo abrir. Eu não vou abrir. Me recuso a deixá-la sair. Eu lentamente me afasto. Uma voz pequena, guinchando. Me ajude. Eco estático na pequena sala. Nada além de estática. Fecho a porta ao sair.
Não vou deixar escapar. Não vou contar. Eu nunca vou contar. A minha história não existe. Simplesmente não existe. Não é nada além de estática. Aqui eu tinha duas histórias aparentemente interligadas, a história folclórica mais tradicional de Jake e a ficção curta personalizada de Kate, com foco na emoção, arrependimento e segredos. Talvez eu estivesse nadando em lendas urbanas há muito tempo, ou talvez tivesse sido vítima de muitas redações e histórias horríveis de estudantes para contar, mas não conseguia me livrar da ideia. Isso parece real. Alguns dias depois do Halloween, fiquei com Kate depois da escola. Eu queria saber mais. Especificamente, ela era a personagem Abby na história de Jake, e ela estava confessando ter visitado a avó em seu próprio texto. Peguei a ficção curta de Kate e perguntei como ela a escreveu. Qual foi a inspiração dela? Ela encolheu os ombros. Acho que é vanguardista. Eu estava só experimentando ideias. Você gostou? Eu balancei a cabeça. Era uma peça interessante, eu disse a ela. Você já ouviu falar da 89,1? Kate me perguntou. Comecei a falar, mas não consegui. Algumas palavras foram pronunciadas, mas foram interrompidas pela risada de Kate. Ai, meu Deus, Sr. Patrick. A coisa toda foi apenas uma piada. Kate explicou como ela e Jake conspiraram para escrever vários pontos de vista da mesma história, em parte como um exercício de escrita criativa, mas principalmente apenas para me assustar. A coisa toda foi inventada. Era uma pegadinha de Halloween. Nós pegamos você, Sr. Patrick. Kate riu. Eu sorri desconfortavelmente. Foi bom e, sim, eles me pegaram. Eu disse a ela que gostei do seu texto e deveríamos continuar desenvolvendo a sua escrita vanguardista, aproveitar o seu Halloween. Mas algo não parecia certo. Bebi com um instrutor de inglês veterano, eu, o professor do primeiro ano em uma cidade nova, e ele, o velho e astuto mentor. Contei a ele sobre a tarefa e as histórias que Jake e Kate intrigaram. Ele riu e pensou um pouco mais sobre isso. Isso parece estranho, ele disse. Você disse que Jake e Kate conspiraram para fazer uma piada? Eles não se davam muito bem na minha turma no início do ano letivo, mas no outono pararam de se falar mesmo. Nem olhavam mais um para o outro. Eu tive algum tipo de Tiveram algum tipo de desentendimento, mas que bom que eles fizeram as pazes. Nas semanas seguintes, observei Jake e Kate de perto. Na minha aula e nos corredores, eles não se falaram nenhuma vez. Agendei uma conferência de histórias com Jake e contei a ele o quanto gostei do seu crescimento como escritor, especialmente da sua peça de ficção de Halloween. Eu sorri e disse a ele que sua brincadeira com Kate tinha me pegado totalmente. Jake sorriu sem jeito. Nós pegamos você, né? Ele disse. A ideia foi da Kate. Tudo foi inventado, ele afirmou. Não havia 89,1 e ele não tinha uma avó que faleceu em casa. Todos os personagens e situações eram inventadas, 100% ficção. Eu disse a ele que tinha feito um bom trabalho e para continuar escrevendo. Ainda assim, a situação parecia errada, como se estivesse faltando parte do ato. Seria possível que esses dois estavam tão empenhados em me ferrar que nem conversavam na escola? Ou talvez eles estivessem namorando e não quisessem que mais ninguém soubesse. Então, eles se comportavam com calma nos corredores e nas aulas. Afinal, eles eram crianças de 15 anos. Isso parecia razoável. Mas isso estava me mantendo acordado a noite toda. Nada mais importava. Eu ensinava durante o dia e ficava obcecado com as histórias à noite. Notícias, esportes e eventos atuais ficaram em segundo plano. O mundo real desapareceu. Eu empurrei para frente. Munido de alguns sobrenomes possíveis, obrigado histórico escolar, liguei para lares de idosos da região. Eu estava tentando localizar a velha amiga da minha mãe, Rose, contei a eles. Cada ligação seguiu o mesmo roteiro. A recepcionista vasculhava os arquivos e não encontrava nada. Ninguém lá com nenhum dos sobrenomes que eu tinha. Vasculhei a internet e passei muito tempo nas estantes da biblioteca local. Não encontrei folclore ou lendas urbanas relacionadas ao 89,1. E cada vez que tive vontade de desistir,
tirei minha cópia da história de Kate. Ela visitou a avó de Jake. Simplesmente parecia tão real. Eu sabia que não era falso. Em um último esforço, passei muito tempo sozinho em meu quarto, ouvindo a estática do 89,1, com os olhos fechados e a porta entreaberta. Eu me concentraria na estática e ouviria profunda e atentamente os sinos do órgão, os gritos ásperos e perturbados à distância e o tilintar das correntes de metal. Às vezes, eu pensava que estava lá e só precisava me concentrar um pouco mais, e eu sentia uma presença no meu quarto prestes a sair do meu armário. A névoa escura esperando para me arrastar para longe. Eu queria que isso acontecesse porque queria que essa história fosse real, mas não aconteceu. Um dia, na escola, vi Jake e Kate conversando e rindo no armário de Jake. Passei por eles e Kate piscou para mim. Esse foi o ponto decisivo. Finalmente, sucumbi à noção de que fui enganado. Tinha acabado. Terminei minha busca por 89,1, voltei a beber com o meu colega, muitos copos dessa vez, e, embriagado, contei tudo o que andava a fazer. Ele achou a minha investigação ridícula e, em uma última análise, perigosa. Você gosta demais de histórias de terror, ele disse. Se eu não soubesse melhor, é quase como se você estivesse tentando escrever uma de sua autoria. Só deixa pra lá. Eu tirei as histórias copiadas do bolso de trás e as pressionei no balcão, manchando-as com respingos de cerveja. Meu colega pegou a história de Jake e deu uma olhada nela pela primeira vez. Seus olhos percorreram a página e pararam, frios. Espera, ele disse. Você nunca me contou sobre Abby. Eu dei de ombros. Abby era Kate, eu disse a ele. Tudo fazia parte do jogo. Não, eu só me pergunto. Ele pensou em voz alta para si mesmo. Sei lá. Ele explicou tudo para mim. Há um ano, cerca de 10 meses antes de me mudar para a cidade, uma aluna da 8ª série chamada Abby havia desaparecido. Aparentemente, desapareceu no ar. No minuto, ela estava sozinha em seu quarto e no minuto seguinte, ela havia sumido. Alguns suspeitaram que ela fugiu, mas não havia pistas, nenhuma evidência de crime, nenhum familiar ou vizinho suspeito ou duvidoso. Ela simplesmente se foi. Li a história de Kate novamente. O meu coração afundou. O tempo todo, presumi que fosse sobre ela visitar a avó, mas talvez eu estivesse errado. Talvez os guinchos e apelos vindos do armário fossem vindos de Abby. Kate nunca especificou quem estava visitando ou onde estava. Li a história mais uma vez, concentrando-me em cada palavra, só para ter certeza. E naquele momento, tudo mudou. Falei com a administração da escola. Eles contactaram as autoridades e a polícia conversou com Jake e Kate. Não deu em nada. Não importava que Abby morasse do outro lado da rua de Jake. Não importava que tivéssemos palavras no papel. Eram apenas histórias, disseram as crianças. Apenas histórias. Ficção completa. De qualquer forma, Jake não tinha avós em casa. Eles lamentaram se tinham assustado alguém. Afinal, eram histórias de Halloween. E histórias bastante ambíguas, aliás. Jake até se desculpou em lágrimas por dar o nome de uma garota desaparecida a um personagem fictício. Isso não havia passado por sua cabeça. E eu agora era o monstro por arrastar 2 crianças inocentes para essa confusão. A equipe me condenou ao ostracismo e a cidade me crucificou. Eu tinha acabado. Deixei a profissão docente logo depois disso. Saí da escola, segurando minha pequena caixa de materiais, e Kate sorriu para mim com um olhar astuto através de uma janela do primeiro andar. Eu não a vi desde então. Não levei muita coisa comigo, mas levei as cópias das histórias. Eu as retiro ocasionalmente e revivo o passado. E às vezes, tarde da noite, sinto um calor na barriga e um desejo ardente de viajar de volta para aquela pequena cidade de Wisconsin. Talvez a vovó Rosie fosse uma tia-avó a quem a família de Jake chamava de vovó, ou talvez fosse uma amiga idosa da família. Talvez eu tenha esquecido alguma coisa sobre a garota desaparecida, sobre 89,1,
sobre as intenções de Kate. Talvez eu possa tentar o ritual mais algumas vezes, só para ver o que acontece. Ou não. Talvez seja tudo besteira. Foi há 10 anos, e provavelmente eu sou o único que pensa que há um pingo de verdade nessas histórias. Eu estaria perdendo meu tempo, mas ainda me mantenho acordado à noite. A pequena chance de que tudo seja verdade, e muitas vezes a ideia disso é algo que contemplo mais do que o que realmente aconteceu com Abby e a avó na história. Se é verdade, por que as crianças escreveram tudo assim? Eu não tenho uma boa resposta, e acho que eu nunca vou ter uma. Suponho que, assim como eu, elas realmente gostam de uma boa história de terror.